Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, assim eu espero. E no vídeo de hoje eu queria começar te pedindo um pouquinho de paciência. Senta e presta atenção no que eu vou te falar. O que eu vou te falar nesse vídeo de hoje, as informações que eu vou te trazer, eu acredito que você nunca tenha ouvido, mas é mais um elemento para você avaliar como nós estamos sendo envolvidos em uma mentira política, tanto de esquerda como de direita, como eu tenho falado já há muito tempo. Eu vou falar hoje sobre os 40 dias. Você lembra que quando Bolsonaro ele foi ali divulgado que ele perdeu as eleições, que Lula havia vencido o segundo turno, você lembra que ele ficou 40 dias em silêncio? Eu vou te mostrar por que 40 dias, enquanto o povo estava nas portas dos quartéis. Eu vou mostrar nesse vídeo também o porquê daquelas imagens enigmáticas. Lembra que enquanto o povo estava acampado nas portas dos quartéis, Bolsonaro postava fotos enigmáticas que gerou ali muita especulação e muita esperança? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, porque o que eu quero nesse vídeo é te alertar de como você está sendo enganado. Seja esquerda, seja direita, eu peço a vocês, vamos sair disso, porque nós estamos sendo levados para um plano espiritual muito bem elaborado. E eu quero também nesse vídeo dizer que no próximo vídeo meu eu quero deixar um conselho. Eu vou aqui deixar um conselho com muitos argumentos do porquê que eu peço para vocês saírem da política e abrirem os seus olhos. Vou deixar um conselho principalmente para aqueles patriotas que foram presos ali. Eu vou postar um vídeo do deputado Antônio de Paula, que eu não tenho nenhuma ligação com ele, até porque ele é do Rio de Janeiro, eu sou de Brasília, não conheço, mas apenas descobri que ele havia feito um alerta sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu preparei esse conteúdo e alguém me orientou, olha, tem um vídeo do deputado Antônio de Paula que ele avisou lá atrás o que iria acontecer. E eu que eu digo isso, eu digo com muita tristeza, por isso até talvez a minha fala esteja sendo um pouco mais embargada, um pouco mais lenta. Porque eu sei que o que eu estou falando aqui vai repercutir das mais diversas formas possíveis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu olhando na sua câmera digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo, ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. Mas o silêncio do presidente, e pior do que o silêncio do presidente, as frases enigmáticas, as fotos enigmáticas, não é? Isso está fazendo tão mal ao povo. Isto chega a beirar, e eu sei que a palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo, porque resolveram acampar mais de 40 dias na porta de quartéis, movidos pelo amor à pátria, movidos pela confiança no presidente da República. Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. Mas vamos lá, gente. Então, olha só, vamos entender aqui uma coisa. Aqueles 40 dias que o Bolsonaro ficou em silêncio, e você vai entender que ali foi um rito espiritual, que Bolsonaro estava cumprindo ali um ritual espiritual. E 40 dias foi um número místico,
Vocês sabem que Bolsonaro, ele pertence à direita política. A direita política é um braço do sionismo político. E o sionismo político é um movimento judaico, e o movimento judaico ele é dominado basicamente pelo cabalismo, pela cabala judaica, que é o lado esotérico do judaísmo que não tem absolutamente nada de cristão. Eu tenho tentado mostrar isso aqui, mas as pessoas não querem mais aprender, ouvir, compreender para tirar uma conclusão. Simplesmente nesse canal eu perco inscritos a cada dia, porque cada vez que você toca numa paixão de alguém, a pessoa simplesmente diz, eu vou sair do seu canal. Seja o católico, porque eu mostrei aquelas questões ali envolvendo o Ítalo Marcilli, né, dizendo que conquistou pessoas para o catolicismo através do uso apostólico do tabaco. Isso não tem nada de cristão. E alguns católicos ficaram chateados comigo. Aí você fala da direita, você perde pessoas de direita, você fala da esquerda, perde pessoas de esquerda. Mas o meu compromisso aqui é com a verdade. E assim eu vou lutando, vou fazendo o meu trabalho e conto apenas com a graça de Deus e com aqueles que querem colaborar com esse trabalho. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O Bolsonaro ficou, vou aqui diminuir a tela, 40 dias em silêncio. Vocês sabem que o número 40 na Bíblia Sagrada, né? Isso não é um ensino bíblico, a Bíblia não nos orientar por números, a Bíblia não nos orienta que número tem poder de energia, de magia, de absolutamente nada. Isso está no esoterismo, no lado oculto do judaísmo, que é a cabala. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Eu vou mostrar o que está por trás do projeto globalista, que não envolve somente a cabala, mas que envolve também a teosofia e a gnose, que são também ciências ocultas. Ciências não, faz parte de uma religião de mistérios. E essas religiões de mistérios, elas são esotéricas, não tem nada de cristãs. Então, os nossos globalistas, eles pertencem, né, principalmente a essas três tradições espirituais filosóficas, que é a teosofia, o cabalismo e a gnose. Então, eles são ou teósofos, ou eles são cabalistas, ou eles são gnósticos, na sua grande maioria. E baseado nesta visão espiritual, é que eles têm conduzido a política de esquerda e direita, porque ambos os movimentos são importantes para que se dê sequência ao projeto político. Por isso que eu saí definitivamente da política. E digo para você o seguinte, vou fazer aqui uma afirmação. O diabo se revela na esquerda política, mas ele se camufla na direita política. Vou repetir. O diabo se revela na esquerda e se camufla na direita. O diabo se revela na esquerda e se esconde na direita. E você vai entender isso aqui. Então, Bolsonaro ficou 40 dias ali, em silêncio, depois do resultado das urnas, não é isso? Ele se apresentou 2 vezes, uma foi no Palácio do Planalto, ele falou ali quase 2 minutos, não entrou na questão da eleição, se ia abandonar, se não ia, se ia aceitar a derrota ou não, porque fazia parte do plano o segredo, o silêncio, e depois ele falou numa live com os caminhoneiros ali, também muito rápido, mas ele não se posicionou para o seu público. Ele veio falar com os seus eleitores pessoalmente 40 dias depois, porque o número 40 é importante, porque para eles tem uma energia nesse número, para eles tem um significado místico, porque o dilúvio foi 40 dias, porque Moisés caminhou no deserto com o povo 40 anos, porque Jesus ele jejuou 40 dias. Então tem uma série de exemplos do número 40. E você vai entender isso aqui. Vamos lá. Aí está aqui a reportagem. Bolsonaro reclama de pouca repercussão da sua fala após 40 dias de silêncio. Você vai entender que isso foi um rito espiritual, enquanto o povo estava na porta dos quartéis. Vamos lá. Então, a eleição, olha aqui nessa tarja amarela, a eleição foi no dia 30/10, 30 de outubro de 2022, não foi isso? E aí, Bolsonaro ficou em silêncio esses 40 dias e veio se manifestar publicamente no dia 9/12. Aí você conta, a eleição foi dia 30, então no dia 31, primeiro dia de silêncio. Depois, 30 dias de silêncio em novembro. E depois, 9 dias em dezembro. Com o seu público, ele manteve silêncio, com os seus eleitores. Então, vamos lá. Então, 31 conta um dia, mais 30 de novembro dá 31, e mais 9 dias, 31 com 9 dá 40 dias de silêncio. Vamos lá. Então, olha aqui.
Aí, para você não achar que eu estou viajando aqui, que é coisa da minha cabeça, Mourão sobre Estado de Minas, Mourão sobre o silêncio de Bolsonaro após derrota. Ele está num retiro espiritual. Na época que Mourão falou isso, outras mídias mostraram e eu ali já fiquei com a orelha em pé. Porque eu já estava vendo muita coisa errada nisso tudo. E você começa a não querer admitir. Mas eu já estava percebendo muita coisa. Então ele estava num retiro espiritual, segundo o seu vice, que é um maçom. Então eu estou tentando mostrar para você que tudo que está acontecendo, inclusive envolvendo Alexandre de Moraes, tudo é parte do mesmo plano. É um plano espiritual. Esquerda e direita, elas trabalham de forma antagônicas, porém para um mesmo objetivo. Se você estuda tanto a gnose, quanto a cabala, quanto a teosofia, vocês vão entender que para eles, esquerda e direita, para eles o bem e o mal, para eles o lado rigoroso, severo, às vezes mal da esquerda, faz parte para estimular o lado bom, equilibrado da direita. Mas não tem nada de cristão nenhuma coisa nem outra. Eu não preciso dessa visão espiritual para conduzir a minha vida, porque eu creio na palavra de Deus. Porque, segundo o cristianismo, bem e mal não podem andar juntos, diferentemente das visões ocultistas. Então, um dia eu explico isso melhor para você, você vai entender. Mas ambos os lados trabalham com o mesmo objetivo. Então, vamos lá. O Mourão declara que foi um retiro espiritual. Após hiato de 40 dias, Bolsonaro fala a apoiadores e diz que nada está perdido. Ou seja, quando ele falou com os apoiadores no 40º dia, ele vai dizer que nada está perdido. Isso é o quê? Alimentar uma esperança. Daqui a pouco você vai entender as mensagens enigmáticas. Por que ele mandou aquelas mensagens? Né? Que muita gente ficou tentando decifrar o que estava acontecendo. Então aí você veja, ele sabia de tudo, né? Ele sabia o que estava acontecendo, inclusive nessa declaração aqui, o Mourão diz aqui que o que está acontecendo no governo naquele momento, olha o que está escrito aqui embaixo, vice-presidente disse ironicamente que Bolsonaro está em um retiro espiritual e que o clima do governo é de limpar mesinhas, ou seja, eles sabiam que iam sair, eles sabiam. Presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltou a falar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada na tarde de sexta-feira, dia 9 de dezembro, depois de mais de um mês em silêncio. Estou há praticamente 40 dias calado. Ou seja, por que ele falou praticamente 40? Porque, na verdade, foi 40, só que ele quis dizer praticamente calado 40 dias, porque ele se manifestou 2 vezes por, vamos dizer, dever do ofício. Ele falou uma vez no Palácio do Planalto, 1 minuto, quase 2 minutos, e depois ele falou ali, porque ele teve que transmitir uma mensagem para os caminhoneiros desobstruir as vias. Foram só essas 2. Então, vamos lá. Agora começa aqui uma questão que eu queria te alertar você sobre as mensagens enigmáticas. Sem quebrar o silêncio, o Bolsonaro volta às redes com foto misteriosa no STJ. Gente, entenda uma coisa. Bolsonaro colocou essas fotos aqui enigmáticas e vocês lembram muito bem disso. Tenho certeza que você vai lembrar. Porque eu me lembro que, inclusive, eu assisti muitos youtubers tentando interpretar o que ele estava falando. Eu queria deixar claro para você que ali tinha 2 objetivos. Gente, deixem de ser ingênuos. O que eles precisam é apenas manter as massas estimuladas, as massas esperançosas. O que eles precisam é fazer com que nós entremos nesse jogo. Eu avisei aqui há muito tempo, a direita vai prevalecer, porque faz parte do plano. O que nós estamos sendo é inseridos num ritual espiritual. O que nós estamos sendo é participando, sendo colocados dentro de um processo iniciático. Próximo vídeo eu explico isso. Estamos sendo iniciados inconscientemente numa nova espiritualidade. Aí o público que estava na porta dos quartéis, o que é que pensa? O que é que Bolsonaro quer dizer? Algo vai acontecer. Ele está mandando uma mensagem, ele não pode falar, ele está sozinho. Então o que ele está fazendo? Ele está mandando mensagens. Vamos ler só mais um aqui. Bolsonaro publica fotos enigmáticas com um domingo cheio de trabalho e decisões tomadas. Veja, isso estava sendo publicado naquele período do silêncio dele. Então ele não disse nada, mas estava publicando fotos. Eu quero dizer que essas fotos aqui, elas tinham 2 objetivos. Primeiro, manter a esperança de quem estava na frente dos quartéis.
Porque o presidente, em tese, perdeu nas urnas. Não disse se aceitava ou não a derrota. Manteve ali, deixou a interrogação, ficou no silêncio. Então, quando ele publica as fotos, o que acontece? O povo se animou. Olha, isso é um sinal para nós. Vamos manter aqui a manifestação. Vamos manter aqui a esperança. Mas tem uma outra coisa aqui que eu estou falando que nós estamos sendo iniciados numa nova espiritualidade, é porque nós começamos aqui a exercitar o que é a adivinhação. Eu queria que você entendesse que a cabala judaica, como a gnose, como a teosofia, eles acreditam em astrologia, eles acreditam em reencarnação, eles acreditam nessas forças mágicas. Então, quando o Bolsonaro postava essas fotos, primeiro, reanimava o povo, ressurgia ali uma esperança de que algo ia acontecer. Então o povo ia permanecer aquartelado até acontecer o que aconteceu no 8 de janeiro, porque era um plano. Segunda coisa que ele fazia com essas fotos era nos estimular a buscar a adivinhação. Gente, esse ritual de iniciação, ele acontece sem a gente saber. Nós estamos inseridos numa nova espiritualidade sem perceber. Então nós começamos, você lembra disso, você que é honesto vai lembrar disso. Você que não, que tem compromisso com a verdade vai lembrar do que eu estou falando aqui agora. Olha a caneta Bic aí na mesa. Nós começamos a dizer na época, eu vi muito YouTube fazendo isso. Olha, essa caneta Bic quer dizer alguma coisa. Esses copos esverdeados, esses copos virados para baixo, será que teve mais gente na reunião? Será que isso e aquilo? Aí começaram a falar, o computador aberto demonstra o quê? Que ele está trabalhando, o sorriso nos lábios dele aí, o semblante de alegria, de esperança. Isso é uma mensagem para nós. Ele está fazendo selfie. Quantos de nós não vimos isso? Seja honesto. Ficamos aí por várias fotos enigmáticas tentando descobrir o que estava acontecendo. Ou seja, além de alimentar uma esperança, manter o povo na porta dos quartéis, estávamos exercitando a adivinhação. Exatamente igual a quiromancia, leitura de mão, necromancia, conversar com espíritos de quem já morreu, né? Cartomancia. Estude teosofia, estude cabala, estude gnose, para você ver se eles não creem nisso. E nós estamos sendo levados a praticar esse tipo de coisa por causa da política, da maldita política. Bolsonaro usa foto enigmática para mandar mensagem golpista. Claro que o jornal vai chamar de golpista, mas ele mandou mensagem. E nós ficamos tentando adivinhar o que ele estava dizendo. Né? Enquanto isso, a nossa esperança estava lá em cima. Sabe por que eu falo isso? Porque vocês me criticam aqui, vocês de direita, você cristão, que eu estou aqui tentando defender o evangelho e te tirar de uma furada, mais uma. Tem 5 anos que nós estamos aí, feito trouxas. Vem para cá, manifesta, vamos tirar uma foto para o mundo ver a nossa força, que o Brasil está unido, que isso e aquilo, e não acontece nada. 7 de setembro de 2021 eu estava lá. Ou foi 22, não me lembro. Foi 21, porque foi antes das eleições. Eu estava lá. Brasília ferveu, juntou gente ali, igual um formigueiro na esplanada. O que o presidente fez? Fez um acordo com Michel Temer, um acordo com Alexandre de Moraes, intermediado por Michel Temer, né? Ou seja, por que ele fez aquele acordo? Porque como ele tinha que manter as massas animadas e empolgadas e manter essa esperança, porque ainda, tipo assim, até o plano se concretizar, que eu vou falar do plano depois, ele tem que manter o povo com esse ânimo. Então ali ele não podia acionar forças armadas e também não podia voltar atrás. Então vamos fazer de conta que tem um acordo, porque aí fica parecendo que está tudo certo, o povo não vai dizer que eu desisti, também não posso acionar forças armadas porque não faz parte do plano, e assim eles ganham tempo para que possa ocorrer mais perseguição, mais tiranias do STF, e assim você ganha tempo para poder o plano seguir o seu cronograma e as massas continuarem ali nesta euforia que estão até hoje. Tudo é armado, gente. Até quando vocês... O que falta mais para a gente entender? Sabe o que falta mais? Então, mais uma foto aqui enigmática de Bolsonaro. Essa foto aqui, ele está por trás do vidro do Palácio do Planalto e realmente é uma foto muito... A gente não sabe se é uma montagem, se ele realmente tirou essa foto, mas é um vulto, uma sombra de alguém dentro do palácio. E na época eu lembro que ficaram dizendo, não, essa foto está dizendo que ele não vai sair, que ele está lá dentro, que o presidente ele vai continuar presidente. E por aí vai.
E claro que essas fotos nos levavam à esperança, né? Aí aqui, Bolsonaro escreve em papel durante a entrevista no SBT. Na verdade, ele postou essa foto aqui. A entrevista foi anterior. Olha o que está escrito aqui embaixo. A publicação de Bolsonaro não foi acompanhada de qualquer legenda. Então, ou seja, ele simplesmente postou uma foto de uma entrevista que ele havia dado e na foto ele está escrevendo alguma coisa. Isso deu margem para muita interpretação. Olha aqui. Bolsonaro posta foto antiga e golpistas mentem que é assinatura de autorização do Exército. Ou seja, o povo interpretou que ele postou uma foto escrevendo, assinando alguma coisa, dando a me entender que estava assinando alguma coisa para o Exército entrar em ação. Então, todo mundo trabalhou junto para que nós mantivéssemos ali a esperança, ficássemos nas portas dos quartéis, até que no momento certo, todo mundo contando que algo ia acontecer, porque ninguém falou nada, né? Os que convocam para a manifestação foram covardes suficientes para não falar nada. Até aconteceu o que aconteceu no dia 8, né? E aqui, por último, né? Tá aí, ó. Bolsonaro posta nova foto enigmática e intriga apoiadores. O que isso quer dizer, né? Então, vamos lá, gente. Então, acabou por aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Abram seus olhos. Abram seus olhos. O papel da igreja não é fazer isso. O papel da igreja não é servir de massa de manobra de ímpio. Sabe? Sendo conduzida para lá e para cá, passando por tudo que já passamos. Por gente que não tem nenhum compromisso com o evangelho. A igreja não foi chamada por Cristo para fazer esse tipo de papel. Não foi. E eu vou fazer depois um vídeo explicando por que é que a igreja de Cristo não tinha que estar se envolvendo com isso. Não é. Eles estão levando vocês a fazerem esse tipo de papel. Isso não é proposital. Tudo já está determinado. Eles sabem o que vai acontecer. Eu venho avisando há muito tempo. A direita ela vai prevalecer. E por isso que no próximo vídeo eu quero dedicar aos patriotas que, principalmente que foram presos ali no dia 8, e todos aqueles que de fato amam a Cristo e querem viver a verdade. Eu quero dar um conselho para vocês que vai ser no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.